Oiê! Hoje eu vim trazer aquela sessão trucão lá do blog pra cá, porque eu achei que vai ser visualmente muito melhor do que simplesmente escrever. E vocês vão entender bem melhor, porque hoje o assunto é sombra de transição. Então, você tem alguma ideia do que é uma sombra de transição? Hoje em dia se fala bastante, sombra de transição, esfumar, esfumar, transição, esfumar, mas eu percebi, principalmente as pessoas que leem o meu blog, que algumas não têm noção do quando eu falo nos tutoriais, esfuma, ou vou usar uma sombra de transição, mas o que é isso? Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo. Então a coluna trucão lá do blog agora passa a ser uma série de vídeos para passar alguns truques de maquiagem que vão facilitar muito a sua vida. Então hoje o assunto é a sombra de transição e eu vou mostrar como ela facilita para fazer esse olhão preto aqui. E para fazer ele eu usei só duas sombras, uma preta e a de transição. Se você quer saber como eu fiz esse olho, como usar a sombra de transição, então é só continuar assistindo esse vídeo. Vem! Primeira coisa é passar a sombra preta, essa daqui é a Kohl da Mary Kay, e eu tô usando o pincel B906 da Macrylan. Então com batidinhas, bem suaves e com bastante sombra, eu vou aplicando em toda a pálpebra móvel, cobrindo cada pedacinho. Então é um procedimento que demora um pouquinho, tem que ter um pouco de paciência, mas o resultado é bem legal porque você acaba levando bastante pigmento para a pálpebra e isso vai deixar uma cor mais intensa. Aqui eu encontrei meu côncavo, então eu vou colocar essa sombra até meu côncavo, que é esse buraquinho que fica entre o ossinho e o globo ocular. Então eu marco bem até o côncavo, tá vendo? Eu encaixo o pincel nesse buraquinho. E aí é isso. Então esse daqui seria seria a aplicação de sombra sem nenhum esfumado, sem nada. Simplesmente eu coloquei a sombra. Então dá pra ver que o olho fica bem marcado e a divisão também. Com o mesmo pincel da Macrylan, eu vou esfumar essa divisão entre a minha pele e a sombra preta. Então eu coloco o pincel de pezinho e vou na região do côncavo puxando e fazendo movimentos de vai e vem. Isso é o famoso esfumar. Então você pega na ponta do pincel, não é perto das cerdas, do outro lado, na ponta do pincel, e vai esfumando com muita leveza. Aqui o segredo não é força, e sim leveza e paciência. Então vai esfumando, 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 e isso leva um pouquinho de tempo. Por isso que eu acelerei o vídeo, porque não tem jeito. Esfumado é paciência. Então, sempre com o pincel bem levinho, movimentos de vai e vem, pode fazer movimentos circulares e vai pegando. O dedo, ele é muito importante também nessa hora, porque o dedo é ótimo para ajudar a esfumar. E agora, chegou a vez do marrone. Então, o marrone, essa sombrinha maravilhosa, e eu vou aplicar com esse pincel bem gordinho da Real Techniques, que ele é um pouquinho achatado, mas ele é muito, muito bom para fazer esse côncavo. Então, capricho na sombra, pode pegar bastante, não vai estragar o preto. E aí, na divisão entre a pele e a sombra, eu vou esfumar a marrone. Então, pode caprichar e aí vai demorar mais um pouquinho. Então, pega a marrone, pega o braço, segura na ponta do pincel e vai lá. Movimentos de vai e vem, movimentos circulares, pega o cantinho interno, pega o côncavo e vai desgastando a sombra. O grande segredo do esfumado é desgastar. A sombra precisa perder um pouco da intensidade e a sombra de transição vai dar uma corzinha mais perto da sua pele. Por isso que por isso que o efeito fica tão natural, fica bem mais bonito assim. E cílios inferiores. Então, rente aos cílios inferiores, eu vou passar a sombra Kohl de novo com o pincel B906. Então, é só ir aplicando, desculpa pela imagem que ficou um pouco desfocada, e aí eu sujei. E aí, com esse pincelzinho da Elf, eu vou esfumar a sombra marrone. Normalmente eu gosto de usar o B906 também para isso, só que como ele já estava bem sujo de preto, eu resolvi usar um outro pincel bem parecido. E aí, depois de esfumar tudo, que nem em cima esfuma bastante, é hora da máscara de cílios. Essa daí é a The Falsies, a versão Super Filme.
E é só caprichar na máscara nos cílios superiores e inferiores, porque máscara de cílios é praticamente essencial em qualquer maquiagem. Ela dá um super destaque aos olhos e faz um acabamento perfeito. Então é isso, esse é o olho mais lindo do mundo, bem esfumadão. Como vocês viram no passo a passo desse olho, a sombra de transição, ela é uma sombra que quase não aparece na pele. Então, ela tem que ter um tom muito próximo à sua pele, um pouco mais escuro. Então, no meu caso, eu gosto bastante da Marrone, da Candice Berenice. Existem milhares, e não é uma coisa única, cada pessoa vai achar a sua. A Marrone, ela é um marrom de fundo frio, então ele tem um fundo levemente acinzentado. Antes de eu comprar a Marrone, eu tinha pesquisado a Kid, da MAC. Da Candice Berenice tem a Cinzel, que ela não é marrom, ela é um cinza claro. E não necessariamente uma sombra de transição vai ser marrom, né? Por exemplo, que eu trouxe um olho mais neutro, um olho básico que a maioria das pessoas até gosta de fazer, quer aprender a fazer, que é um olho pretão bem escuro. A grande questão da sombra de transição é que ela tem que ser um tom mais próximo à sua pele, né? Um tom suave e que seja próximo também à sombra que você está usando. No caso do preto, não. No caso do preto, a gente usa um marrom. Mas eu poderia usar um marrom mais escuro. Eu já até fiz um tutorial no blog usando um marrom bem forte para fazer essa transição, para fazer o côncavo. Então, assim, o objetivo dela é suavizar a marcação, para não ficar muito marcado. Então, se você quer fazer um olho esfumado, tá aqui o segredo. Mas também não adianta ter a sombra se você não tem como aplicar. Para fazer, eu usei 3 pincéis para fazer esse olho. Então, para aplicar a sombra preta, eu usei esse bem fofinho da Macrylan, que é o B906. Tá vendo? Ele é fofinho e ele é achatadinho. Eu adoro esse tipo de... esse modelo de pincel, porque ele encaixa no côncavo muito bem, usando ele de compridinho, e para esfumar dele na vertical também fica muito fácil. Então esse aqui é um pincel que eu super recomendo, porque ele ajuda muito. Para a parte inferior do olho, eu também usei o B906, ele é ótimo para isso, ele parece ser gordinho, mas depois que você pega o jeito dele, ele é ótimo para você fazer o rente aos cílios inferiores. Só que como ele estava sujo de preto, eu não pude usar o Marrone. Então eu peguei esse pincel que é o 1815 da Elf, que é super baratinho. E ele é super fininho, ele parece o B906, só que ele é um pouquinho mais curto. E a mesma coisa, ele esfuma. Então, o que eu gosto muito de usar são pincéis fofinhos. Até se eu tava dando uma olhada, assim, a maioria dos meus pincéis são fofinhos, porque ajuda muito. Então, por exemplo, esses achatadinhos, eles servem para aplicar e esfumar. E os gordinhos, que eu tenho vários. Então, por exemplo, tem um gordinho maior para você esfumar uma área maior. Então você pode, se você tá usando quer fazer um esfumadão, esfumar todas as sombras para fazer um degradê, por exemplo, às vezes é interessante você usar um pincel bem gordão. Esse aqui é da Real Techniques. Da Elf eu tenho mais 2 desses gordinhos, só que um é menorzinho e o outro é maiorzinho. Então, por exemplo, para esfumar um detalhe, canto interno, esse é interessante. Para esfumar côncavo no geral, esse daqui também é bom. Similar a esse, eu tenho o Eco 15 da Macrylan, que eu também uso bastante no tutorial, você já deve ter percebido. Tá vendo? Todos eles são bem fofinhos mas eles ainda são um pouco rígidos. E aí eu tenho esse daqui, que é o Esfumador Pro do Boticário, da Make Me, que ele é muito molenhão. Então ele também é bom para esfumar quando você não tem muito detalhe, que é só fazer um esfumadão. Ele é ótimo, porque ele parece uma vassourinha, é super macio e super delicado. Então você vem só esfumando. Então, para fazer aquele olhão não tem mais desculpa. Não tem mais medo, não tem mais nada. Você só vai precisar achar a sua sombra de transição ideal e o seu pincel gordinho favorito. Depois que você achar tudo isso, filha, esquece, porque você vai fazer cada olhão lindo. E não esquece também de treinar, porque não adianta comprar tudo e deixar pra fazer no dia da festa. Então treine em casa, treine na mão,
Pega a sombra preta, coloca na mão, depois vai esfumando. E aí você vai pegando o jeito pra ver qual é a força, a intensidade que você precisa. Pega também o pincel limpo e vai no olho, sem sombra, sem nada, só pra você entender formato do olho. Tudo isso é válido, tudo isso é importante. Depois que você acerta esse olho, você ainda vai complementar. Pode fazer o delineado, lápis na linha d'água, ilumina cantinho interno. Pode até iluminar um pouquinho aqui depois usa uma sombra mais clarinha ainda, um beijinho, alguma coisa para clarear abaixo da sobrancelha. E aí você mescla abaixo da sobrancelha com a sombra de transição. Tudo isso vai deixar sua maquiagem cada vez mais elaborada. Então eu espero que eu tenha te ajudado com esse trucão. E se você quer me sugerir o próximo trucão para eu fazer, deixa aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em fazer para você. Então, nos vemos no próximo vídeo e não esqueça de acessar o blog, porque lá tem conteúdo todo dia. Então, até mais!